Oi, gente! Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem. Hoje nós vamos ler um capítulo, que é o capítulo 14 de Gênesis. É um capítulo complicadinho, assim. Ele fala sobre guerras, sobre as guerras, sobre o que as pessoas estão fazendo ali. Ele vai explicando, especificando os tipos de guerra, essas coisas. Só que ele tem bastante coisa interessante pra gente aprender. Então vale a pena ouvir, não desista. Porque às vezes começa chato, né? Daí a gente quer desistir. É isso que eu tô falando, que a gente vai falar sobre as guerras, sobre quem guerreava com quem, essas coisas, mas dentro dessas situações tem muito aprendizado pra gente. É bem legal. Fica aí comigo, tá bom? Vamos começar. Vai ser curtinho hoje, porque o capítulo é bem pouquinho, 24 versículos. É rapidinho. E como é uma história corrida, assim, que tem muitos aprendizados, vai ser rapidinho. Fica comigo aí, não foge não, hein? Aproveita e já dá um like aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz tudo aí. Tô aprendendo a pedir isso ainda, né? Muitas vezes eu esqueço, mas você já sabe, né? Faz aí. Vamos lá, vamos ler sobre as guerras aqui da época de Abraão. Abraão liberta Ló. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Aranfael, isso aqui é um capítulo bom para você escolher nome. Nome para os seus filhos, para seus cachorros, para alguém, para alguma coisa. Aqui é perfeito. Ele fala de vários nomes de cidade, nome de pessoas, é bem legal. Nesse tempo, Anrafel. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaomer, parece espanhol, né? Kedorlaomer era rei de Elão. Tidal era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os reis de Bera, de Sodoma, de Birza, de Gomorra, de Sinabe, de Admar, de Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Então vamos pensar aqui. São 5 reis, vai falar aqui daqui a pouco, né? Eles estão guerreando, eles se juntaram e resolveram que eles vão guerrear contra Sodoma, Gomorra, Admar, Bela. Eles queriam guerrear, brigar com eles lá e pegar tudo que eles tinham lá. Porque quando eles brigavam antigamente, depois que eles brigavam, eles pegavam tudo, né? Eles chamam os despojos, todos os despojos, tudo que fica para trás, depois que eles matam as pessoas ou levam como escravo, tudo que tem ali naquela cidade eles pegam para eles. Então eles se juntaram, vários, né? 5 reis se juntaram com todo o seu exército. Era enorme, gente, era gigantesco. Eles eram reis famosos da época, com todos os seus exércitos para invadir, né? Para roubar esses outros lugares, inclusive Sodoma e Gomorra, que são os mais conhecidos da gente aqui, né? Tem uma cidade, né, chamada Bela, o rei de Bela também. Esses 5 reis, versículo 3, juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. Então, lá perto do Mar Morto, eles juntaram, esses 5 reis, juntaram todo o exército. Era gigantesco, era enorme o exército. Imagina, 5 reis com todos os seus reinados, todos os seus exércitos, se reuniram nesse lugar aqui perto do Mar Morto, em Sidim. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos. Então, Kedorlaomer era rei de todos esses por 12 anos. Ele mandava em tudo. Tipo um presidente assim que mandava em todo o reinado. Todos os reinados. Né? Mas no 13º ano, eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e seus aliados derrotaram Refaíns em Asterote e Carnaim, e Zuzias em Irã. Então ele está falando aonde que eles se revoltaram contra esse rei Kedorlaomer, e esse rei ainda derrotou algumas cidades ali, né? Alguns reis ali.
os Unzias de Arã, Emis de Savé, Kiriataim, uns nomes bem legal. e os Oreus das montanhas de Seir, perseguido até El Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, e naquele tempo se chamava En-Misaspe. Eles arrasaram toda a terra dos amalequitas. Eles derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então o rei de Sodoma e de Gomorra, de Admar e de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar. Elão, Goim, Sinar e Ezar. 4 reis, mais o Kedamá, né? Já esqueci o nome do homem. Kedorlaomer. Decora esse nome. Kedorlaomer. Os reis de Sodoma e Gomorra e mais alguns reinados se reuniram e foram lá para aquele lugar perto do Mar Morto, onde esses reis estavam reunidos, né? Matando todo mundo ao redor, tomando tudo ali, né, guerreando ali, e eles foram para lá, para guerrear entre eles. Olha que situação. Só que eles eram bem menorzinhos do que esse tanto de rei aqui, né? Foram até o Sidim, a fim de lutar com os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Quando fala reis aqui, você entende o rei, que é o rei, e todo um exército. Então, cada rei desse tinha um exército imenso, que nem está relatado aqui na Bíblia, mas com certeza era um reinado grande, né? Eles eram reis de grandes lugares. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos e que havia piche dentro dos buracos. Quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Então, os reis de Sodoma e Gomorra estavam guerreando, lutando, eles foram fugir porque perceberam que eles não iam ganhar dessa gente aqui, esse monte de rei, 5 reis com todos os seus reinados, seus exércitos, né? Eles saíram correndo e caíram dentro de um poço, de um buraco cheio de piche. Quando tentaram fugir da batalha, eles caíram. Os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todos os mantimentos e objetos de valor que haviam em Sodoma e Gomorra e foram embora. Então eles saquearam a cidade. Esses 5 reis, que esses 4 aqui metidos a besta foram lá guerrear com eles, não deram conta, saíram correndo, caiu no buraco. Olha, uma situação assim, uma confusão, né? Uma patetice. Mas daí eles entraram lá na cidade e roubaram tudo. Roubaram tudo que tinha lá, inclusive as pessoas, ó. Eles entraram em Sodoma e Gomorra e pegaram todos os objetos de valor que tinha lá e foram embora. Ló, lembram de Ló, o sobrinho de Abraão? Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão, são amigos de Abraão, e Abraão morava nas terras ali perto das árvores dele, ele morava nessa terra. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, ele reuniu seus homens treinados para a guerra. Todos eles nascidos em sua casa. Abraão tinha um exército treinado por ele, na casa dele, eram filhos dele, era gente dele, gente de extrema confiança, né? Porque fala, nascidos em sua casa. Ele não tinha filhos, né? Porque a esposa dele era estéril, mas ele tinha um exército na casa dele, treinado por ele. Eram 318 ao todo. Parece muito, né? 318, mas perto daquele de 5 reis com seus exércitos e mais 4 lá de Sodoma, né? Isso era muita gente que tinha. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Abraão foi lá brigar com ele, tentar recuperar Ló, né? Ali, Abraão dividiu seus homens em 2 grupos. Atacou os inimigos de noite e os derrotou. Simples assim. Como pode, com 318 homens, ele dividiu ali no meio, dá o quê? 159 para cada lado, e eles derrotaram todo o exército desses reis, de vários reis.
E aí ele derrotou de noite, né? Ele armou uma estratégia e atacou eles de noite e derrotou eles. E continuou a persegui-los até Obá, os outros que fugiram, que fica no norte da cidade de Damasco. E trouxe de volta tudo que os seus inimigos haviam levado. Abraão recuperou tudo que eles tinham roubado de Sodoma, Gomorra, Bela e Aquedá, aqueles lugares lá, né? Abraão foi lá com 318 homens, destruiu o exército todo e recuperou tudo que eles roubaram. Quem não acredita que isso foi o poder de Deus? É impossível. Impossível uma pessoa com 300 homens vencer um exército de 5 reis. Não tem como. Isso aqui é a prova de que o Senhor estava com ele, né? O Senhor abençoava Abraão, mesmo em outros podcasts aí, eu já falei, em outros vídeos agora, que eu tinha ranço dele, porque ele largou a Sara, aquela história. Pode ouvir lá atrás, nos outros podcasts que você vai ver. Mas aqui ele está se redimindo, né? E a gente vê que a bênção de Deus está sobre ele, porque com 318 homens, ele ganhou de todo esse exército e trouxe tudo o que eles haviam roubado, tudo que eles haviam levado. E Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres, e o resto de toda a sua gente. Ele pegou tudo. Vamos ver aqui isso. O Ló, ele, na verdade, a gente vai ver o Abraão. Abraão tem um coração tão bom nesse momento, ele já amadureceu tanto, ele já está tão bem, porque o Ló, quando eles começaram a discutir, os pastores deles, e eles, porque a terra era pequena para todo mundo, que eles eram muito prósperos, o Abraão chamou Ló e falou assim, eu já li essa parte, estou só dando uma voltinha aqui, uma recapitulada. Ele falou, escolhe a cidade que você quer, escolhe o local que você quer. E aí Ló, com o olho grande, querendo tirar vantagem, falou, vou escolher aquele lá do lado de Sodoma e Gomorra ali, lá do leste, porque tem mais água, tem mais árvores, é um lugar melhor, aparentemente aos olhos. E Abraão falou, tudo bem, você pode escolher. Ele poderia ter ficado com raiva e agora falado, você escolheu esse lugar ruim aí, ó, esse lugar, você tentou passar a perna em mim, e agora você se vire, mas não. Abraão tinha um amor pelo sobrinho dele, uma coisa assim que ele nem pensou duas vezes. Quando falaram que ele tinha sido sequestrado, na mesma hora ele juntou os amigos, as pessoas que moravam lá na casa dele, o exércitozinho pequenininho dele de 300 e poucos homens, e foi atrás de Ló. Ele pegou tudo e trouxe Ló de volta. E Ló ficou lá em Sodoma. Ló já sabia que aquela terra era pervertida, já tinham passado um aperto, ele foi sequestrado, ele ficou mal. Ele serviu de... Imagina o tanto que ele sofreu. A gente passa assim batido e nem pensa o tanto que esse cara sofreu ali nesse tempo que ele estava sendo escravo ali com a família dele, né? Ele perdeu tudo. Ele agiu com ganância na época de escolher, né? Não foi uma pessoa simples, foi uma pessoa que olhou e quis o melhor para ele e os outros que se lascam. Ló fez isso. Mas nesse momento ele perdeu tudo. E até a liberdade dele, né? Ele foi preso com a família dele, roubaram todas as coisas dele, mas mesmo assim Abraão foi lá. Foi lá, defendeu ele, trouxe tudo de volta e trouxe ele de volta também. Abraão tem um bom coração, né? Ele perdoa, né? Ele perdoou o Ló, mesmo sabendo que o Ló agiu com má intenção, né? Querendo a melhor parte para ele e ele que se virasse para lá com a pior parte, né? O Ló deve ter uma gratidão muito grande com ele, né? Por tudo isso. Vamos continuar aqui, ó. Melquisedeque abençoou Abraão. Depois de versículo 17, para quem acompanha aí. Depois de haver derrotado Kedorlaomer, depois de ter derrotado Kedorlaomer e outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele, no Vale de Savé. Vale de Savé significa Vale do Rei. Então, o rei de Sodoma, que ele tinha caído lá no poço não é um buraco de piche, ele não morreu. Ele veio se encontrar nesse Vale do Rei aqui com Abraão. Também chamado Vale do Rei. Está escrito aqui. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo... Então, vamos parar um pouquinho aqui. O rei de Sodoma veio junto com Melquisedeque. Melquisedeque apareceu aqui na Bíblia de repente. Em nenhuma genealogia que a gente leu, a gente falou sobre Melquisedeque. Por isso ele é considerado um tipo de Jesus nessa época aqui, né? Ele é a figura de Jesus. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça.
E nessa época aqui, quem era rei, que ele era rei lá de Salém, né? Rei de Salém, Salém é paz, né? Ele era rei da paz, ele era rei lá. Quem era rei não podia ser sacerdote nessa época. Ou era sacerdote ou era rei. Mas agora Abraão encontra com uma pessoa que ninguém sabe de onde veio, mas era uma pessoa muito importante, muito famosa, era um sacerdote e rei. E rei. E essa pessoa traz alimento para ele, traz o pão e traz o vinho, que pode simbolizar a ceia, a hóstia, né? Dependendo de qual religião que você é. Ele trouxe o alimento do céu, né? O céu, o pão e o vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e seja louvado o Deus Altíssimo, que lhe entregou os inimigos de vocês em suas mãos. Então aqui a gente não sabe quanto tempo durou essa batalha, quantos anos, quem morreu, a gente não sabe nada. A gente só sabe que o Abraão armou uma estratégia à noite, foi lá e matou todo mundo e saiu catando todo mundo pelo mundo aí e matou todo mundo. A gente só sabe disso, pegou as coisas de volta. Mas aqui uma coisa a gente tem certeza: quem ajudou Abraão foi Deus. Porque Melquisedeque fala assim, ó, louvado seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos na mão de vocês. Então aqui a gente tem certeza que Abraão não agiu por conta própria. Ele não conseguiria fazer isso com 300 homens. Melquisedeque vem avisar, vem falar, vem relembrar, vem abrir os olhos, vem fazer a pessoa perceber que é Deus que ajuda quando a gente está numa luta muito grande, quando a gente está num problema muito grande, quando a gente está lutando contra um exército enorme, às vezes sozinho, às vezes com alguns amigos, e Deus vem e intervém na história, e Ele faz diferença, Ele que vence por nós. Acredite nisso, o Senhor está falando no seu coração. Mesmo que pareça que você está lutando com um exército de reis, o Senhor pode fazer você vencer com 300 funcionáriozinhos ali dele, 300 soldadinhos do Abraão venceram todo esse exército. Então o Senhor também pode fazer você vencer a sua batalha, o seu problema aí, o que você está vivendo. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido. Abraão entregou para o sacerdote e rei a 10ª parte de tudo que ele tinha recolhido lá, porque tudo era dele, né? Ele que pegou, ele que lutou, ele que ganhou, era tudo dele. Mas, vamos ver aqui. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Então o rei de Sodoma queria que ele ficasse com tudo que ele pegou lá. Olha o que Abraão fala. Mas Abraão respondeu: eu levanto as mãos diante do Senhor. Eu imagino ele assim: eu levanto as mãos diante do Senhor. Eu imaginando, né? Isso aqui é meu toque de clave. Eu imagino ele diante do Deus Altíssimo, Criador dos céus, da terra. E eu juro que não ficarei com nada do que é seu. Nada. Nem um fio de linha, nem uma tira de sandália. Nada. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Maré, podem ficar com a parte deles. O que Abraão está falando aqui? Que eu não vou dividir a honra de Deus com você. Eu não vou deixar você falar que eu sou próspero, que eu sou rico, que eu sou uma pessoa abençoada, porque você me ajudou. É isso que Abraão está falando aqui. Eu nunca vou fazer isso, porque eu tenho certeza que quem me abençoa é Deus. Eu não preciso de nada. Ele era um homem riquíssimo. Ele não precisa de nada. E ele podia pegar, porque a gente vê por aí, né, que a pessoa quanto mais rica, mais quer, né? A gente vê muita gente assim, né? Quanto mais tem, mais quer. Mas Abraão não. Abraão já tinha um coração totalmente voltado para Deus, já tinha acabado de receber a bênção aqui, que você seja abençoado pelo Deus, Criador de tudo. Que Deus te ajudou nessa batalha, então que você seja abençoado. E daí vem o Satanás aqui lá de Sodoma, que a gente já vai descobrir por que ele é ruim, gente ruim. Ele vem oferecer o dinheiro, né? Ele ofereceu o dinheiro. Pode ficar com o dinheiro, como se fosse um pagamento, né? Por você ter trazido o meu povo de volta. E Abraão falou: não, nem uma sandália, nem uma tira de sandália, nem uma linha eu quero de você. Porque quem me enriquece é o Senhor. Quem me dá a bênção é o Senhor e não o dinheiro. Difícil a gente acreditar, né?
Mas é verdade, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dá vida, saúde, é o Senhor que faz transformação verdadeira na nossa vida, na nossa família. Que hoje você pense nisso, que você seja uma pessoa que renda graças ao Senhor e que não se deixe levar por coisas fúteis. E acredite que mesmo que você seja pequenininho, você vai vencer, se você tiver com o coração totalmente voltado para o Senhor. Tá bom? Vamos levar essa palavra no nosso coração. Beijão para você e até amanhã no capítulo 15 de Gênesis. Tchauzinho.